FIMUSP, e a doutora Marcela Schoen Ferreira, que é nossa querida médica residente do programa de alergia e imunologia da FIMUSP. Hoje nós vamos ter a oportunidade de discutir a asma grave exacerbada por AINES, e, de antemão, eu já agradeço muitíssimo a cuidadosa e de excelência preparação dessa nossa reunião pelas professoras. Muito obrigada. E pela Marcela. Bom dia a todos. Eu vou começar com o nosso casinho clínico. A nossa paciente é uma mulher de 48 anos, natural da Bahia, procedente aqui de São Paulo e que trabalha como inspetora escolar. Ela foi encaminhada para o nosso serviço em 2011, encaminhada pelo otorrino aqui do HC, com uma queixa de falta de ar desde os 21 anos de idade. Destrinchando um pouquinho melhor essa história dela, ela referia uma dispneia pior aos esforços, então subir escadas, pequenas caminhadas do dia a dia. Essa dispneia era diária e acompanhada de tosse seca, sibilância e opressão torácica. Esses sintomas também faziam com que ela despertasse no meio da noite, pelo menos 2 vezes na semana, e pelo menos uma vez a um mês ela tinha uma piora bem significativa de todos esses sintomas, com necessidade de procurar o pronto-socorro, então constituindo aí uma exacerbação. Nessas exacerbações, ela ia então para o pronto-socorro, já fez vários tipos de tratamento naquele ambiente, fazia inalação, já fez uso de aminofilina e fazia um uso bem frequente de corticoide sistêmico, então pelo menos uma vez por mês ela estava fazendo uso dessas medicações. E entre as crises, só o uso de salbutamol de resgate, ela ficou nessa dos 21 aos 39 anos. Além desses sintomas de vias aéreas inferiores, ela também referia sintomas nasais diários desde os 28, 29 anos de idade. Ela referia dor na face, nas regiões de seio da face, cefaleia, uma obstrução nasal variável ao longo do dia, prurido nasal, não tinha coriza, mas se queixava de uma secreção esverdeada que vinha aí pelo menos uma vez ao mês, e se queixava de anosmia, então ela tinha essa queixa bem importante de que ela não sentia mais cheiros. Não tinha nenhum outro sintoma sistêmico ou de outros aparelhos. E daí, nesses sintomas nasais, a gente ficou bem em cima do muro com ela, se eram sintomas mais sugestivos de rinite alérgica ou de outras patologias nasais. Então, ela tinha 2 sintomas aí para pensar em rinite. Então, ela tinha obstrução nasal e prurido nasal. E das outras patologias, ela tinha dor, né, em seios da face e a anosmia. Depois de várias idas ao pronto-socorro, ela conseguiu ser encaminhada para um otorrino e teve o diagnóstico de pólipos nasais e sinusites de repetição. E foi, inclusive, indicada uma abordagem cirúrgica, ela foi referenciada para um centro terciário. E ela conseguiu também passar por uma consulta com um pneumologista, foi uma consulta única, ela não conseguiu acompanhamento. E nessa consulta, eles passaram para ela o salmeterol com fluticasona, 25/250 microgramas, e ela chegou para a gente fazendo uso dessa medicação de 12 em 12 horas. Então, resumindo um pouco aí o quadro dela desde o início, então, lá em 84, quando ela tinha 21 anos, ela começou com sintomas de vias aéreas inferiores, depois evoluiu com sintomas das vias aéreas superiores, quando ela tinha 28, 29 anos. Depois de alguns anos, conseguiu passar com otorrino, teve o diagnóstico de pólipos, mas só conseguiu fazer a primeira cirurgia e ser encaminhada para o serviço terciário em 2007. E, nesse meio tempo, ela passou por aquela consulta única com um pneumologista, e daí estava em uso daquela medicação, né, de salmeterol com fluticasona. E só em 2011 ela chegou no nosso serviço da Imunalergo. E por que eles encaminharam ela para a gente? Além dessa queixa dos sintomas respiratórios, ela tinha uma história de reação a anti-inflamatórios. Ela usava frequentemente ibuprofeno e dipirona por causa das queixas de dor em seios da face, cefaleia, e mais ou menos 1 hora após o uso ela tinha piora daqueles sintomas basais dela. Então, tinha piora da dispneia, inclusive com sibilância, e piora dos sintomas nasais, principalmente da obstrução nasal. Não tinha nenhum sintoma cutâneo, não tinha hipotensão, nem sintoma gastrointestinal, era só essa parte respiratória. Então, de antecedentes, ela já vinha com esse diagnóstico de polipose nasal, já estava em acompanhamento com a otorrino, e quando chegou para a gente já tinha, inclusive, 2 polipectomias prévias, era hipertensa, acompanhava na UBS e negava tabagismo. No exame físico não tinha nada alterado, a não ser na rinoscopia, que a gente conseguia ver que ela tinha algumas lesões arredondadas, levemente acinzentadas nas 2 narinas. E daí a gente começa com a primeira questão, qual a sua hipótese diagnóstica, que vocês podem acessar pelo QR Code ou pelo link.
Daí, asma alérgica, asma exacerbada por anti-inflamatórios, imunodeficiência humoral, JEPA, granulomatose eosinofílica com poliangeite ou sinusite crônica com hiperresponsividade brônquica. Quais exames complementares a serem solicitados agora de início? Imunoglobulinas, IgE específica sérica, prova de função pulmonar, broncoprovocação com AS 500 mg, tomografia de seios da face com dosagem de IgE total sérica, e tomografia de tórax e ANCA ou hemograma completo com dosagem de subclasses de IgG. Então, a maioria foi na primeira questão na B e na segunda empatado, A e B. A nossa conduta inicial, então, foi a solicitação de um hemograma completo. A solicitação da pesquisa da IgE específica, a gente solicitou inicialmente o prick teste para aeroalérgenos. Pedimos a prova de função pulmonar e solicitamos exames de imagem, raio-x de tórax e tomografia de seios da face. Então, nos exames laboratoriais não tinha grandes alterações, ela tinha um eosinófilo tendendo a ficar maiorzinho, de 700, mas imunoglobulinas normais, ANCA negativo. A gente fez, então, o prick teste, que, para quem não conhece, é aquele teste que a gente faz na pele, com os principais aeroalérgenos, mas veio tudo negativo, e daí a gente foi atrás ainda das IgE séricas específicas, só para confirmar. E veio tudo negativo também, então não era uma paciente sensibilizada. Aqui é a prova de função pulmonar dessa paciente, então, vamos ver se eu consigo apontar. Não consigo. Mas é uma paciente que a gente vê aqui pela curva, que ela teve uma boa técnica, né? Ela fez o pico e permaneceu esperando por mais de 6 segundos. E só pela curva a gente já consegue pensar aí um pouco no diagnóstico, porque ela tem uma concavidade aí na curva e ela tem um tempo expiratório bem prolongado, então falando aí a favor de um distúrbio obstrutivo. E realmente, quando a gente olha a relação dela de VF1 por CVF, ela tem de 0,7, o limite inferior dela é 0,74, então ela realmente tem um distúrbio obstrutivo, com um VF1 de 69% e ela responde ao broncodilatador, porque ela aumenta em 16% e mais de 200 ml o VF1 dela. Então, uma prova de função aí bem sugestiva do que a gente já imaginava, né, do quadro de asma da paciente. O raio-x de tórax dela era normal. E essa aqui é a tomografia de seios da face. Então, a gente vê que tem tá bem preenchida a cavidade nasal dela com uma substância mais acinzentada. E isso a gente consegue também ver no laudo, que é um conteúdo aí que ele é da polipose nasosinusal dessa paciente, né? Então, bem compatível com o quadro clínico, com toda a história que ela já trazia. E daí a questão 3 é qual seria a melhor conduta nesse momento? Adicionar um corticoide oral contínuo, aumentar a dose de corticoide inalado e adicionar um montelukast, aumentar a dose do corticoide inalado e liberar a dipirona, desensibilizar com os anti-inflamatórios que a paciente referia à queixa, ou uso de antibiótico profilático. Todo mundo, a maioria, foi na B. Qual foi a nossa conduta? Então, uma paciente que ela já estava usando, né, a fluticasona com salmeterol, mas ela ainda estava sintomática, então a gente fez um step-up com a medicação que a gente tinha no HC, que foi o formoterol budesonida, 12.400 microgramas, 2 cápsulas de 12 em 12 horas. E a gente adicionou um montelukast, manteve o corticoide nasal tópico que ela já vinha em uso com o pessoal da otorrino, que era budesonida, e a gente pediu para que ela excluísse todos os anti-inflamatórios e aí inclui a dipirona. Rapidamente, por que do montelukast? Então, aqui a gente tem a via de degradação do ácido araquidônico, que forma os leucotrienos, que são bem importantes aí para a fisiopatologia dos sintomas da paciente. E daí, quando a gente entra com medicação que atua nessa via, então o montelukast é um antagonista do receptor do leucotrieno, a gente espera que a paciente tenha uma melhora dos sintomas. E foi exatamente isso que aconteceu. Com essa modificação, a paciente melhorou os sintomas diários ali da dispneia, os sintomas da asma, diminuiu expressivamente o número de exacerbações e ela associava muito essa melhora à introdução do montelukast. Ela ainda tinha alguns sintomas nasais diários, estava acompanhando com a otorrino em conjunto e tinha excluído os anti-inflamatórios, estava usando só paracetamol para cefaleia. E já tinha uma nova proposta de abordagem cirúrgica pela otorrino. Então, resumindo toda essa história, então, com 21 anos, ela começou os sintomas de asma. Com 29, os sintomas de rinocinusite com pólipos nasais. Com 30 anos, ela começou a perceber essa reação aos anti-inflamatórios, a piora dos sintomas com essas medicações.
E com 48 anos foi quando ela chegou no nosso serviço e a gente viu que ela respondia significativamente ao Montelukast. E é isso, gente. Obrigada. Doutora Rosana vai continuar a aula agora. Bom dia a todos. Vamos continuar. Então, com toda essa história dela, uma história de longa evolução, ela tinha, então, essas hipóteses, né? Asma grave, não alérgica, rinocinusite crônica com pólipos nasais ou polipose nasal e hipersensibilidade aos anti-inflamatórios não esteroidais. E isso daqui é muito clássico para a gente da imuno. Então, quando tem essa tríade, né, vias aéreas superiores, inferiores e a hipersensibilidade, e principalmente essa história de polipose recorrente, a nossa primeira hipótese é a chamada doença respiratória exacerbada pela aspirina. Eu não sei se vocês conhecem, então a gente vai falar um pouquinho dela. Então, ela se caracteriza, a DREA, doença respiratória exacerbada pela aspirina. Inicialmente, com muita frequência, mais de 50% das vezes, o quadro começa com uma infecção viral e esse quadro vai evoluindo. Parece uma rinite pós-infecciosa, mas aí o quadro evolui com essa sinusite, essa rinocinusite complicada, os pólipos. Na sequência, normalmente, não necessariamente precisa ter essa evolução, mas, na sequência, o paciente evolui com asma e, depois, ele percebe a intolerância. Antigamente, falava de intolerância, agora hipersensibilidade aos anti-inflamatórios, porque muitas dessas exacerbações que a paciente teve lá no início, desde os 21 anos, foi com o uso do anti-inflamatório, mas ela não percebia, né? Era medicamento do dia a dia, sempre usou, e a pessoa não percebe, né? Então, quando a gente pergunta aqui qual a hipótese diagnóstica, inicialmente, quando o paciente chega, a gente vai pensar realmente numa asma que é exacerbada por anti-inflamatórios. Mas vamos, então, começar com um outro casinho, bem simples, uma mulher de 37 anos, que referiu obstrução nasal, com drenagem pós-nasal diariamente há 11 anos. Posteriormente, evoluiu por uma asma que passou a ser grave e ela já tinha uma polipectomia aos 29 anos com uma melhora temporária. Temporária porque esses pólipos voltam. Eu referia também um quadro de urticária aguda, mais recente, né, próximo da consulta dela, e piorava com aspirina. E a hipótese diagnóstica, então, DREA. Só que esse caso foi descrito em 1922, igualzinho como é agora. E foi descrito pela primeira vez por esse médico, Vidal, uma literatura francesa, então não foi reconhecido por outros pesquisadores. E, na década de 60, esse outro médico, Sumter, né, aqui, ele foi colecionando esses pacientes e aí ele juntou, né, como já tinha sido visto lá atrás, essa tríade, asma, pólipos nasais e intolerância à aspirina, como era chamada, e aí ele deu o nome dele, né, tríade de Sumter, mas ele também identificou esse conceito de reatividade cruzada entre os anti-inflamatórios, que, na época, eles só conheciam praticamente a aspirina. E essa doença, durante essas décadas todas, teve várias outras denominações. Tríade da aspirina, asma induzida por aspirina, tríade de Sumter. E, no começo desse ano, esse médico aqui, que é o Sumter, que eu sou fã dele, ele e outros especialistas juntaram isso tudo e sugeriram, então, que este nome, que essa doença fosse denominada de doença respiratória exacerbada pela aspirina. E por quê? Então, doença respiratória, para lembrar e valorizar que toda a via aérea comprometida, vias aéreas superiores e vias aéreas inferiores, então, o paciente tem uma rinocinusite crônica com pólipos nasais e asma, que esse quadro já existe de base, né? E o paciente vai ter a evolução usando ou não o anti-inflamatório. Então, por isso que doença respiratória exacerbada, porque a doença evolui, mesmo que a gente peça para o paciente nunca mais usar o anti-inflamatório. É uma doença crônica que vai ser exacerbada com qualquer anti-inflamatório, inibidor forte da COX-1, e os sintomas aparecem em minutos a horas. Então, aqui nós temos uma lista de inibidores fortes da COX-1. São de grupos diferentes, grupos químicos diferentes, e a gente tem, então, a aspirina como protótipo aqui, mas nós temos também a dipirona e vários outros anti-inflamatórios não esteroidais. E a aspirina, né, então, doença respiratória exacerbada por aspirina, porque ela está envolvida na patogênese e na dessensibilização, que era uma das principais opções terapêuticas para esse paciente. Para a gente, o DREA, o A, funciona tanto para aspirina como para o AINE, né, para anti-inflamatórios não esteroidais. A Europa prefere usar o N, né, de anti-inflamatório em inglês,
Mas eu prefiro o grupo americano que usa o A, porque a aspirina tem muito envolvimento nessa patogênese da doença. Mas o paciente vai reagir a qualquer anti-inflamatório não esteroidal. A prevalência está em torno de 0,6 a 2,5 na população mundial. Quando o paciente tem asma leve a moderada, ele tem uma chance de 7% de ter DREA. Quanto mais grave, maior a prevalência de DREA nesse grupo. O paciente com rinocinusite crônica, então 15% dos pacientes têm DREA. Quando ele tem rinocinusite crônica, pólipos nasais e asma, 40%. Então, é uma doença, para a gente que faz ambulatório de asma grave, a pneumo também tem, é uma doença prevalente no nosso ambulatório. Mais prevalente em mulheres, e o início dos sintomas, pelo menos o que a pessoa percebe, é entre terceira e quarta décadas, mas, normalmente, esses sintomas começam já lá atrás, perto de 20 anos. Aspectos fisiopatológicos, que nós da Imuno adoramos, né? Mas vamos lá. Então, o mecanismo proposto, né, para a DREA, doença respiratória exacerbada por aspirina ou anti-inflamatórios, seria a desregulação do metabolismo do ácido araquidônico, e essa desregulação leva a uma inflamação eosinofílica ou de perfil T2. Então, a fisiopatologia envolve essa inflamação T2. Então, aqui nós temos, como a Marcela já falou, né, do ácido araquidônico, falou um pouquinho do lado dos leucotrienos, mas nós temos aqui, então, os fosfolípides de membrana, liberando por diversos estímulos que atuam no epitélio, liberam ácido araquidônico, e ele vai, então, sintetizar, através das enzimas COX-1 ou COX-2, as prostaglandinas. E, por outro lado, sob a ação da lipoxigenase, ele vai sintetizar os leucotrienos, e aqui a gente tem os cis-leucotrienos, né, aqui o LT4, que é o metabólito final ativo, que são do mal, né? Tanto os leucotrienos aqui e muitas prostaglandinas são pró-inflamatórias, mas os leucotrienos são mais do mal que as prostaglandinas. Mas nós temos essa aqui que tem azulzinho, que é a prostaglandina E2, que, entre aspas, tem um efeito anti-inflamatório aqui na DREA. E por quê? Porque ela tem um efeito de freio, né, da lipoxigenase. Então, quando eu uso a aspirina, eu bloqueio essa ciclooxigenase 1 e eu vou ter, então, uma ausência desse freio. Então, esse substrato vai ser desviado para a produção de leucotrienos, cis-leucotrienos, e, além disso, não tem o freio, que seria essa prostaglandina E2. Então, isso seria a explicação do porquê que os pacientes se exacerbam quando usam um anti-inflamatório. Só que, quando a gente fala em DREA, né, a gente está falando de uma situação em que, vocês viram que estava azulzinho aqui, nesse aqui anterior? Porque a prostaglandina E2 é produzida principalmente, sintetizada principalmente pela via da COX-2, da ciclooxigenase 2. E os pacientes com DREA já têm de base uma deficiência da COX-2, então ele já não tem essa proteção. E aí ele já não tem o freio. Quando eu uso o anti-inflamatório, esse quadro é agravado ainda mais, porque o pouco que é produzido via COX-1, ele deixa de ter também. Então, quando a gente vai para as vias respiratórias, nós temos aqui o clássico da inflamação T2, né? Então, nós temos a participação do epitélio, com a produção das citocinas do epitélio, chamadas alarminas, e o envolvimento de células da imunidade inata, da imunidade adquirida, TH2 e LC2, que vão produzir as citocinas clássicas da inflamação T2, que são IL-4, IL-5 e IL-13. E elas vão levar, então, a esse infiltrado eosinofílico, muito importante, a produção de imunoglobulinas S, a ativação do mastócito, que é muito importante nessa doença. E, quando a gente passa para vias aéreas inferiores, é a mesma situação. Então, aqui nós temos, desse lado, um paciente com DREA, né, então ele já tem uma diminuição da produção da prostaglandina E2, ele já tem uma tendência a essa inflamação de base, e aí, quando eu uso o anti-inflamatório, nesse lado aqui, isso é agravado, com um aumento muito mais importante dos leucotrienos e esse infiltrado eosinofílico. Então, além da tríade, polipose nasal, asma, principalmente grave, e hipersensibilidade aos anti-inflamatórios, a gente tem uma doença eosinofílica muito importante, é uma inflamação eosinofílica agressiva,
E, quando a Marcela mostrou que no hemograma a única alteração eram os eosinófilos de 700, a gente tem que lembrar que é uma paciente com 700 eosinófilos em uso de corticoide, de muito corticoide. Então, eu esperava até que fosse 0. Então, ela tinha 700 eosinófilos, e a gente tem no ambulatório pacientes com 1.500, 2.000 eosinófilos. Associado à polipose, a gente tem que pensar em DREA. Bom, só para mostrar, encaixar onde que essa reação onde ela se encaixa nessa classificação de hipersensibilidade aos anti-inflamatórios, nós temos, isso aqui já é um pouquinho antigo, mas ainda é a classificação clássica, vários estudos já surgiram, sugerindo outras modificações, mas nós temos aqui esses 5 subtipos, e a DREA é o primeiro grupo aqui, só para ilustrar, porque o resto era bem mais relacionado à pele, urticária crônica exacerbada por anti-inflamatórios, urticária induzida pelo anti-inflamatório, e esses 2 que têm um mecanismo imunológico mais bem descrito, tipo 1, IgE, ou tipo 4. E a DREA está aqui. Então, o paciente que tem, quando ele usa o medicamento, ele tem sintomas de vias aéreas superiores, inferiores, é um quadro imediato, e o paciente já tem a doença respiratória de base. E existe essa reatividade cruzada entre todos os anti-inflamatórios não esteroidais inibidores da COX-1. Bom, diagnóstico. O diagnóstico, então, voltando lá, né, o que a gente solicitaria? A gente poderia solicitar vários desses exames, ANCA, né, polipose nasal no adulto, também é um diagnóstico diferencial, com eosinofilia, o diagnóstico diferencial é a vasculite, a poliangeite. Mas, aqui, neste momento, quando o paciente chega assim, com essa história, a gente vai completar a investigação, afastar imunodeficiências, pedir a avaliação de atopia e a prova de função pulmonar. Então, a broncoprovocação com aspirina, neste momento, não está indicado, principalmente com essa dose. Essa dose já é o suficiente para ter um broncoespasmo muito grave e morrer. Então, a resposta é a primeira mesmo, como a maioria respondeu. Esse aqui, então, falando um pouquinho da tríade, né, a rinocinusite crônica com pólipos nasais, quando o paciente já vem num quadro já pré-cirurgia, você põe um espéculo nasal, você vê aquela massa acinzentada, obstruindo os 2 lados, os pólipos são bilaterais, rico em eosinófilos. Aqui dá para ver, a gente não pode estar acostumada, mas se for olhar mais de perto, são todas as células vermelhinhas, são todos eosinófilos, estão ricos em eosinófilos, e é uma polipose recorrente. Então, o paciente tem essa pancinosopatia, e uma marca da doença também é a anosmia. Não só pela obstrução, né, dos pólipos, mas devido à inflamação T2, principalmente pela participação da IL-4, nessa fenda olfatória aqui. Então, a anosmia nesse paciente é muito importante, e mesmo com a cirurgia, ele pode manter a anosmia. Então, é uma rinocinusite bem característica dessa inflamação T2. A asma. A DREA é um fenótipo grave da asma, caracterizado por essa inflamação eosinofílica, frequentemente associado a exacerbações, internações, principalmente quando o paciente não percebe a associação, e nem o médico. Então, é difícil ter o controle da asma, e uma característica muito importante é que até 80% dos pacientes pioram e têm uma crise muito semelhante quando usam álcool. E qualquer um, pode ser cerveja, pode ser vinho, não se conhece o mecanismo, mas provavelmente está associado aos polifenóis presentes nas bebidas alcoólicas, e ele atuaria como um anti-inflamatório inibindo a COX, principalmente a COX-1, mas isso ainda tem muito que ser estudado. Mas os pacientes referem piora mesmo e exacerbam com bebida alcoólica. E a hipersensibilidade, então, retomando, né, são sintomas respiratórios após o uso de qualquer anti-inflamatório, qualquer AINE inibidor forte de COX-1, e os sintomas aparecem normalmente 30 a 90 minutos após o uso. E, quando os sintomas aparecem, às vezes, mais tardio, aparecem perto de 3 horas, que pode acontecer, o paciente vai pensar, óbvio que não foi meu anti-inflamatório, que eu tomo sempre. Isso é muito comum no dia a dia. E o padrão ouro, sim, é a provocação com aspirina, mas nunca usando 500 miligramas. A gente começa com doses bem baixinhas, às vezes até com 20 miligramas, para começar a provocação. E a doença progride mesmo com a suspensão do anti-inflamatório, e o quadro cutâneo pode estar presente nos pacientes entre 20% e 30% desses pacientes com DREA. Né?
15% dos pacientes não percebem que a exacerbação acontece relacionada aos anti-inflamatórios. E, mesmo após, aqui, no ambulatório, no diagnóstico de DREA, ele sai com a cartinha que tem que evitar os anti-inflamatórios, até 20% dos pacientes têm ingestão acidental, por exemplo, em GOV tem anti-inflamatório. Então, eles não reconhecem o medicamento e acabam tendo uma exposição acidental, e 15% dos pacientes que procuram PS ou são internados, ou a situação não é reconhecida, ou eles não valorizam a nossa carta, né, os médicos. Então, essa exposição acidental acontece com uma certa frequência. Nós liberamos para esses pacientes paracetamol, que ele é um inibidor fraco da COX-1, até 500 miligramas, então, nós liberamos para os pacientes essa dose, e os inibidores de COX-2, que são seguros, mas há relatos na literatura de exacerbação com o COX-2. Mas, teoricamente, eles são os seguros para esses pacientes. Então, resumindo, história. Asma de início na idade adulta, rinocinusite crônica com pólipos nasais, caracteristicamente essa polipose recorrente e anosmia, e a exacerbação com anti-inflamatórios. Padrão ouro para diagnóstico é a provocação com aspirina. E a gente faz um aumento gradativo dessa dose, com intervalos, às vezes, longos, de 3 horas, com controle de meia hora ou de hora em hora dos sintomas do paciente, função pulmonar, e normalmente a partir de 40 miligramas, mas, dependendo da história, quando o quadro é de anafilaxia, que a gente tem um paciente que teve 2 anafilaxias com aspirina, e uma das vezes ele ficou 15 dias em UTI. Então, a gente tenta começar com uma dose mais baixa, e as reações tipicamente ocorrem entre 60 e 100 miligramas. Então, até menos do que uma aspirina infantil, e a gente tem que monitorar por 3 horas ou mais. Tratamento. Então, uma pincelada em tratamento. Então, aqui, naquele momento que a paciente chegou, né, no nosso ambulatório, qual seria a melhor conduta? Né? Adicionar montelukast, como a maioria respondeu. E, atualmente, no ambulatório, na minha visão, o Pedro, acho que pensa igual também, o Pedro é o responsável pelo ambulatório de asma, o montelukast, essa é a principal situação em que a gente prescreve o montelukast no ambulatório de asma, no paciente com DREA. E aqui, então, resumindo, o tratamento. A polipectomia, porque eles têm essa recorrência com muita frequência, principalmente no paciente com DREA. Então, na classificação de rinocinusite crônica, a gente tem rinocinusite crônica com pólipos ou sem pólipos. E com pólipos, ele pode ser DREA ou não DREA. Né? E quando o paciente tem a DREA, essa recorrência é muito mais rápida. O intervalo de recorrência pode acontecer em semanas do retorno desses pólipos. Mas a indicação e o acompanhamento é do otorrino. A gente acompanha em conjunto e a decisão da cirurgia é do otorrino. A opção na imuno, né, que a gente tinha até há poucos anos, era unicamente a dessensibilização. E a dessensibilização, da onde surgiu a ideia da dessensibilização? Como eu falei lá atrás, o Stevenson, que para mim é um cientista brilhante, né, no estudo da DREA, eles observaram o seguinte. Então, lá em 22, aquele caso de 1922, os médicos internaram a paciente para dar a aspirina. Eles viram a reação, ela foi para a UTI, e no dia seguinte, o que eles fizeram? Eles deram de novo a aspirina, porque já havia a percepção de que, no dia seguinte, com o uso da aspirina, nada acontecia. Então, existe um período refratário após essa exacerbação. E essa exacerbação pode durar 2 dias, 2 dias e meio, e o Stevenson pensou, por que não juntar esse período refratário e usar a aspirina de forma contínua e manter esse período, o paciente fica protegido. E o que ele observou? Que, fazendo isso e com doses mais altas, os pacientes apresentavam diminuição dos sintomas, aumento da qualidade de vida, eles paravam de usar corticoide oral, diminuía o retorno à formação de novos pólipos e diminuía intervenções cirúrgicas. Mas o que nós temos agora? Os biológicos. E nós temos esses 5 imunobiológicos que atuam na inflamação T2, licenciados para a asma. O omalizumab, o MEPO, o Benra, o DUP e o tezepelumab, que chegou agora. Então, é só um resuminho, né? O omalizumab é um anticorpo monoclonal anti-IgE, que já está no mercado desde 2005. O mepolizumab é um anticorpo monoclonal anti-citocina IL-5, circulante. O benralizumab atua nessa via da IL-5, mas ele é um antirreceptor de IL-5. O dupilumab
É um anticorpo monoclonal antirreceptor de L4, a cadeia alfa, e essa cadeia alfa é comum ao receptor de L4 e L13, e, portanto, o dupilumab bloqueia 2 citocinas, IL-4 e L13, e o tezepelumab é o mais novo, que é um anti-alarmina, a TSLP, que eu falei lá atrás, eu vou mostrar já aqui. Nessa figurinha, nós temos o resumo, então, dessa inflamação T2, com participação do epitélio, com as células da imunidade inata adquirida, produzindo as principais citocinas de perfil T2, IL-4, IL-5 e L13, e a ativação do mastócito, que é muito importante nessa doença, e produção de IgE também. Então, aqui a gente tem os medicamentos onde eles atuam. O tezepelumab lá em cima, nas alarminas, o dupilumab, benralizumab e mepo nas citocinas, o marizumab aqui é anti-IgE, inibindo a ativação do mastócito, e aqui o montelukast também. Então, todos os locais em que esses medicamentos atuam. Mas lembrando o seguinte, no SUS, nós temos omalizumab e mepolizumab liberados para asma. Não tem nenhum imunobiológico no SUS ou pela ANS liberados para tratar rinocinusite isolada, né? Mas licenciados já em bula para rinocinusite, nós temos o dupilumab, o mepolizumab e o omalizumab. Bom, e esse quadrinho, para finalizar, é mostrando, então, alguns imunobiológicos, aqui não tem ainda o tezepelumab, porque na época ele não era licenciado, e aqui onde eles atuam, qualidade de vida, sintomas na anosmia, na redução do uso do corticoide e nos scores tomográficos e scores questionário, para avaliar a melhora com o uso dos medicamentos. Então, o verde mais escuro é o que tem mostra mais eficácia. Então, o dupilumab, a literatura realmente mostra que ele parece ter um efeito superior, né, aos outros, mas os outros também têm efeitos, aqui tem os verdinhos, e a dessensibilização com a aspirina, ela também tem os seus benefícios, mas quando a gente vê aqui eventos adversos, efeitos colaterais, aí a aspirina, porque a gente mantém, depois que a gente dessensibiliza, a gente precisa manter o uso diário de aspirina, 1.300 miligramas ao dia. Então, é uma dose muito alta, então a gente tem que ter cuidado devido aos efeitos colaterais. Então, evoluindo, a paciente foi encaminhada em 2011, com essa história de várias exacerbações, sinusopatia de repetição. Nós aumentamos, chegamos no STEP 5 com dose alta de corticoide inalado, e ela tinha uma última polipectomia em 2017. Depois disso, né, ela ainda fez mais uma polipectomia em 2017. Mantinha, como ela ficou? Né? Ela ficou bem, diminuiu o número de exacerbações, ela ainda exacerbava, e com todo esse medicamento, e o montelukast também, um VF1 em 75. Depois dessa polipectomia em 2017, nós indicamos a dessensibilização. A dessensibilização, como eu falei, tem que ser feita em local adequado, né, porque esses pacientes podem ter um quadro grave de broncoespasmo. Se o paciente, a gente dessensibilizou e o paciente vem em uso da aspirina diariamente e ele esquece 2, 3 dias, tem que fazer tudo de novo, porque ele pode ter o risco de ter um quadro como ele tinha previamente. Então, o uso tem que ser contínuo. Quando nós dessensibilizamos com aspirina, o paciente está tolerante a todos os outros anti-inflamatórios, então ele pode usar qualquer outro anti-inflamatório inibidor de COX-1. Essa melhora, o paciente já percebe a melhora a partir de 4 semanas, então nós temos benefícios e nós temos riscos também. E nos nossos pacientes que nós precisamos parar a medicação foi devido a efeitos colaterais. E a Marcela vai concluir aqui o que aconteceu com a paciente. Só para finalizar, então, a gente sensibilizou a paciente com AS na nossa enfermaria em 2017. Ela manteve o uso do AS em dose alta de 2017 a 2022 com uma melhora muito importante dos sintomas. Ela não teve mais exacerbação, a gente conseguiu diminuir a dose do corticoide inalado, ela inclusive voltou a fazer atividade física, teve uma melhora do VF1, mas em 2022 a gente precisou suspender porque foi indicada uma nova abordagem cirúrgica, então a gente precisou tirar o AS, e daí ela voltou os sintomas, voltaram as exacerbações, voltou a aumentar o corticoide inalado. E daí, esse ano, em 2024, a gente indicou para ela o imunobiológico. Ela está em uso de mepolizumab, ela já fez 2 aplicações e estamos aguardando a evolução dessa paciente. É isso. Obrigada. Excelente, muito obrigada.
Só complementando, outros pacientes com o mesmo quadro em uso de MEPO, a gente teve a grata surpresa de ver uma boa resposta também. Então, a gente, com o mepolizumab, nós temos dois, né, OMA e MEPO. Tem um paciente com omalizumab, outros estão com MEPO, e a resposta foi muito boa, né? Então, é uma opção substituindo a dessensibilização. Mas ela diminui a inflamação, mas o anti-inflamatório está liberado? Ainda é interrogado. Beleza. Quer fazer um comentário? Alguém quer fazer? Eu queria, primeiro, parabenizar, excelente, né? E, primeiro, assim, um comentário, né? Eu acho que é importante, porque essa é uma paciente que já tinha doença de base, né? Já tinha asma. E uma coisa importante, né, que a gente tem que sempre lembrar na história é perguntar da exposição ambiental, né? Porque uma paciente começou a asma aos 21 anos, né? Eu, particularmente, tive alguns casos no meu ambulatório e uma paciente negava totalmente, mas o marido pintava carros na garagem de casa. Então, é uma questão muito importante, né? A asma ocupacional, né? É extremamente importante no nosso meio e no mundo. Então, também eu acho que é uma coisa importante de comentar, né? Em relação, falando não do ocupacional, mas em atopia, né, eu já cheguei a ver lá atrás artigos em que o título era assim: se o paciente é atópico, a DREA está excluída, né, e não tem nada a ver. Nada a ver. Né, cada vez mais a literatura valoriza a atopia nesses pacientes, e muito mais que o grupo geral de asma, tem artigos que falam que até 80% dos pacientes são atópicos. Então, alguns até falam, a atopia predispõe a DREA. Então, isso ainda é muito, ainda tem muito que a gente aprender, mas é muito comum a atopia. E, no caso dessa paciente, eu acho que a atopia estava mascarada pelo corticoide. Então, Com a gente certeza. faz pesquisa de GE específica e a gente não consegue detectar. Acho que, enquanto o pessoal pensa em perguntas, Yolanda, acho que esse caso é muito ilustrativo, né? Parabéns, Marcela, Rosana, pela apresentação. Mas, né, tem vários conceitos aí importantíssimos, né? Então, essa doença é muito prevalente, né? Vocês sabem que a asma é 10% da população e rinite 30% da população, né? Então, independente da especialidade de vocês como generalistas, vão ter esses pacientes no consultório. E para o especialista acaba vindo os mais graves, né? Como esse caso. Mas a grande maioria, 10% da população tem asma, vocês vão ver muitos deles, assim como 30% tem rinite. E o conceito da via aérea unida, né? Então, já tem vários trabalhos mostrando que se você não tratar o nariz, por exemplo, você não consegue controlar a asma e vice-versa, né? Então, a via aérea se comunica, tem vários, não só pela inflamação, mas também tem reflexos neurológicos, etc. Então, a importância desse conceito da via aérea unida. Então, e a aspirina, né, e anti-inflamatórios, tanto usado, né, off-label não, mas over-the-counter, né? Você não precisa receitar prescrição médica para usar. E a gente tem como uma grande... Você pode ter quadros, mesmo que a paciente não tenha doença de base, ou quadros onde você tem doença de base, seja o quadro respiratório asma, seja uma urticária, e que exacerba esses quadros, né, pelos mecanismos que elas mostraram. Então, são quadros muito prevalentes, que faz parte do dia a dia, e, infelizmente, a gente ainda vê um subdiagnóstico. O médico não pergunta. A gente tem vários pacientes que tatuaram no braço o fato de serem hipersensíveis aos anti-inflamatórios, porque estão cansadas de chegar no pronto-socorro, receberem um Buscopan composto, daí a pessoa não pergunta se tem reação prévia, etc. Então, assim, muito prevalente, acho que esse quadro é muito ilustrativo, faz parte do dia a dia da nossa prática médica, né? E aí a dessensibilização, o mecanismo é a indução de tolerância. Não sei se você quer comentar alguma coisinha. Então, só para esclarecer como que isso ocorre, né? É muito interessante. Então, aquela figura verde, que tinha os verdinhos, né? Foi um trabalho de revisão sistemática, né, em que eles pegaram todos os estudos e viram quanto cada imunobiológico, ou a própria sensibilização aqui embaixo, né, tinha modificado, né, todos esses critérios, né. E aí, o dupilumab realmente parece ter um efeito superior, né, que o dupilumab é um anti-IL-4 e IL-13. E, quando a gente fala de sensibilização, não se sabe quase nada sobre por que ela funciona, muito parecido com o efeito do imunobiológico, mas ela diminui IL-4. E a IL-4, ela atua em vários locais dessa via do
da ciclooxigenase e lipoxigenase. Ela diminui, por exemplo, ela bloqueia os receptores da prostaglandina E2. Então, o paciente pode, inclusive, produzir prostaglandina E2, mas ele não tem o receptor. Então, assim, você vai aos pouquinhos induzindo essa mudança, mas é muito atuando na diminuição da IL-4. Né? Então, o dopamina diminui a IL-4, é muito parecido com o mecanismo proposto para a desensibilização. Mas, assim, a gente usa a desensibilização como o sinônimo de intolerância. Mas é assim, se parar, volta. Né? Não pode parar o uso do anti-inflamatório, ele precisa desse uso para manter essa desensibilização. E que também, se parar, o imunobiológico também vai acontecer. Também, é um sintomático. Então, também tem que ser ponderada a relação custo-benefício, né? Porque você poderia só comentar quanto é a questão de custo, por exemplo. A gente tem aqui no SUS, mas se for né, fora, quanto que a gente, quanto isso significa para o paciente? Esse quadrinho não tem, mas isso é a principal diferença. Então, quando a gente compara, vou optar por biológico ou da sensibilização, o biológico, sim, disparadamente, ele é muito mais seguro, como a gente está vendo aqui, em relação à desensibilização, e o custo. Né? Então, aí tem o custo. Então, o biológico é muito mais seguro e a eficácia é muito mais rápida, né? E também facilidade para o paciente, mas, quando a gente fala em efeitos colaterais, é a mesma coisa, né? Ele é mais seguro, mas, quando a gente fala em preço, em custo, aí não tem comparação. Só que, assim, a gente dessensibilizou e é uma maravilha. A gente via paciente chegando, olha, agora eu voltei a sentir cheiro, eu não tive mais crise, é realmente muito interessante. Mas, assim, a gente teve paciente que implorou. Ele falou assim, eu estou muito bem, mas eu não aguento mais a minha dor de estômago. Né? Alguns tiveram algum sangramento e alguns foram para algumas cirurgias que esqueceram que estavam com aspirina e tiveram uma super complicação durante a cirurgia. Né? Então, tem muitos riscos. Né? O que acontece com os biológicos é que, assim, ele vai modificar essa inflamação, ele vai reduzir essa inflamação T2, mas essa ação em proteger o efeito, né, dessa ausência de prostaglandina E2, isso ainda não está bem esclarecido. Já tem alguns trabalhos mostrando que alguns imunobiológicos diminuem ou precisam de uma dose muito mais alta para ter reação, mas isso, assim, eu não entraria com imunobiológico e falaria assim, pode usar anti-inflamatório, de jeito nenhum. Então, tem os dois lados. Mas, agora, com os biológicos, e no nosso, assim, para todo o Brasil, a indicação do biológico pela ANS, pelo convênio, para a asma. Então, exatamente para essa paciente, que tem uma asma grave, que exacerbava, que estava perdendo função pulmonar, ela tinha indicação do biológico pela asma. E aí, né, melhorou muito vias aéreas superiores também. Acho que tem que ponderar os dois aspectos, né? E talvez começar com um e depois, se não resolver, ou se tiver outra indicação, associar o imunobiológico. Mais perguntas? Alguém já atendeu um paciente desse tipo? Com aquela polipose? Não? É comum. Chega no ambulatório, o paciente totalmente, voz anasalada, né? E que nunca perguntaram, sua voz está nasalada, você tem alguma coisa? Sim, eu não respiro pelo nariz, né? Então, a gente tem que lembrar que tem que perguntar de vias aéreas superiores. Né? A asma mata, mas vias aéreas superiores pode complicar, né? Vias aéreas superiores complicar vias aéreas inferiores e a qualidade de vida é péssima para esses pacientes. Né? Quem teve anosmia na Covid já teve um pouquinho de experiência, né, de anosmia. Imagina a vida toda assim. Né? Então, a gente tem que lembrar de vias aéreas superiores. Excelente. Outro conceito interessante, Yolanda, da desfibrilação, que é o seguinte, né? A desfibrilação é feita com aspirina. Quando você faz a desfibrilação com aspirina, ou ácido acetil salicílico, você, na verdade, o paciente está desfibrilado para usar qualquer anti-inflamatório. Então, ele pode tomar um diclofenaco, ele pode tomar um ibuprofeno, etc. Mas não adianta você dessensibilizar com ibuprofeno para tratar, associar para tratar DRESS. Tem que ser com aspirina, ou seja, a desfibrilação é cruzada, a pessoa pode usar todos os anti-inflamatórios, mas o efeito terapêutico da desfibrilação é só com aspirina. E daí, disso, o que vocês depreendem dessas informações? Se você tem que dessensibilizar com aspirina, pode usar qualquer anti-inflamatório, mas se dessensibilizar com outro anti-inflamatório não teria benefício.
que vocês acham disso? Em termos fisiopatológicos. O pessoal está meio quieto hoje. Quantos de vocês têm reação anti-inflamatória? Não nos pacientes que vocês viram reações, mas alguém de vocês reage com anti-inflamatório? Tem um angedema, tem uma urticária? Não? Vocês tomam anti-inflamatório? Quantos de vocês têm asma? Não está dando nem 10% da população. 2. O Júlio tem lá. Mas a ideia da desfibrilação é o seguinte: como você dessensibilizar com aspirina e tem um efeito benéfico, e com outros você pode dessensibilizar, mas não teria esse efeito benéfico, quer dizer que qualquer que seja o mecanismo pelo qual a dessensibilização funciona com a aspirina, não tem, talvez, a ver com a inibição da ciclooxigenase. Embora pareça meio paradoxal, a doença piora, exacerba a asma, exacerba a urticária, porque você tem esse desbalanço entre a produção de prostaglandina e leucotrieno, quando você bloqueia com aspirina ou qualquer anti-inflamatório. Quando você dessensibiliza, você tem esse efeito terapêutico, né? Então, parece meio paradoxal, né? Mas é o efeito terapêutico, tem várias teorias, mas talvez seja, por exemplo, para diminuir a agregação de granulócitos em plaquetas, por exemplo, somando assim, a parte enzimática, por exemplo, de um neutrófilo junto com a plaqueta e tal. Então, na verdade, isso é importante. Quando a dessensibiliza, só pode ser com aspirina, e a pessoa pode tomar qualquer anti-inflamatório, por outra razão qualquer, só que não adianta dessensibilizar para outro anti-inflamatório para ter o efeito benéfico da Andrea. Perfeito. Muito obrigada. Então, está ótimo, agradeço muitíssimo. Mais uma vez, parabéns, professora Rosana, doutora Marcela, pela excelente apresentação. Muito obrigada.